Voltando lá, gente. Recapitulando aqui, porque acabou o tempo de gravação. Então, a ação integralista. O ideal político era um movimento político de extrema direita, liderado pelo Plínio Salgado. Tinha influências fascistas e nazistas do Mussolini, Benito Mussolini, na Itália, e o Adolf Hitler na Alemanha. Tinha o forte nacionalismo, o nacionalismo exacerbado. Eram antiliberais, eles não queriam eles queriam o controle, que o governo controlasse todo o sistema e não que as pessoas tivessem autonomia. Eram anticomunistas, eles tinham medo que o comunismo na Rússia chegasse no Brasil. E para copiar as ideias do Hitler, por exemplo, que tinha suas saudações nazistas com as suásticas como símbolo e o seu grito lá de Heil Hitler, a saudação, eles criaram o Anauê, que é uma expressão indígena. Então, tudo a ver, né? É uma miscelânea de pensamento de brasileiros com ideias europeias. As ações: apoio à eleição de Vargas em 34 e Plínio Salgado lançou-se candidato à presidência em 37. Então é lógico que ele tinha ideias políticas promissoras, mas que não deram certo, felizmente. Imagine o Brasil sob o governo de um homem com essas ideias totalmente antidemocráticas. A Ação Integralista Brasileira, criada em 32, foi um movimento político de extrema-direita inspirado nos governos fascistas de Mussolini e Hitler. Seu principal líder era Plínio Salgado. A ideologia integralista se caracterizava pelo forte nacionalismo, antiliberalismo e anticomunismo. Defendia ainda o fortalecimento do poder do Estado e uma sociedade hierarquizada. Os integrantes da Ação Integralista Brasileira usavam uniformes militares verdes em que constava o símbolo sigma. O Hitler usava a suástica, o integralista usava o sigma, a qual significa a soma de todas as partes. Adotavam a expressão de saudação Anauê, em tupi, equivalente a você é meu irmão, tudo a ver, né? Então, extremamente, eles eram bastante criativos nas ideias. Esses integrantes ficaram conhecidos como camisas verdes e promoviam passeatas que atraíam as classes médias urbanas e de intelectuais. Então tinha lá sempre uma parte da burguesia que acabava, os burguesinhos acabavam apoiando essas ideias. Os integralistas apoiaram a eleição de Getúlio Vargas em 34 e esperavam assumir cargos importantes no governo. Entretanto, quando Vargas não correspondeu aos anseios integralistas, passaram a fazer oposição ao presidente. Então veja o que é o jogo político, né? Num primeiro momento, eles integravam o governo, faziam parte do governo, apoiavam o Getúlio. Como o Getúlio não deu cargos políticos e nem amplitude política para a ação integralista, eles passaram a fazer oposição ao governo. Durante os anos de 1930, o integralismo se constituiu em uma das forças políticas mais influentes no país. Plínio Salgado se lançou como candidato à presidência do Brasil em 37, mas não obteve êxito, pois naquele mesmo ano Vargas instituiu um golpe que se manteve no poder por mais 8 anos. Então aí na página 12 vocês vão ver a foto do Plínio Salgado e o cartaz de propaganda da ação integralista. Tem o Anauê e o sigma como símbolos. Tá? Ainda na página, na página 12 vocês vão ver lá o título de eleitor da época. Olha como era e olha como é hoje. Vocês que estão aí no terceiro colegial, muitos de vocês já têm título de eleitor.
olha a diferença do que era e do que é um título de eleitor hoje, né? Aliança Nacional Libertadora. Fundada em março de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, foi um movimento político de esquerda ligado ao Partido Comunista do Brasil, PCB, por Luiz Carlos Prestes, que era o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Entre suas propostas estavam a estatização das empresas, então as empresas que eram particulares tornar-se estatais, a reforma agrária, distribuir terra para todo mundo, e a suspensão do pagamento da dívida externa. Dá o calote, não paga mais ninguém. Seu lema era pão, terra e liberdade. Em poucos meses, a Aliança Nacional Libertadora atraiu milhares e milhares e passou a representar uma ameaça política varguista, uma vez que se opunha ao governo do presidente Vargas. Desejando se livrar da ameaça, decretou o fechamento da ANL em 11 de julho de 1935. Em resposta a essa ação, o PCB de Prestes, Luiz Carlos Prestes, agora não tem nada a ver com Júlio Prestes, tá? Organizou um movimento que ficou conhecido como Intentona Comunista. O movimento foi de curta duração e teve repercussões no Rio de Janeiro e em Recife. O episódio serviu de pretexto para uma série de medidas autoritárias do governo, entre elas a aprovação de um estado de sítio, prorrogado por vários meses até 1937, e a perseguição violenta a partidários do Partido Comunista Brasileiro e da ANL. Em março de 1936, Luiz Carlos Prestes foi preso. Em setembro do mesmo ano, Olga Benário Prestes, sua companheira, foi enviada para a Alemanha nazista, onde foi presa, mesmo estando grávida. A filha de Olga e de Prestes, Anita, nasceu na prisão e foi criada pela mãe do líder comunista no Brasil. Olha, a Aliança Nacional Libertadora é um movimento totalmente oposto à ação integralista. É um movimento político de esquerda, organizada pelo Partido Comunista Brasileiro, então a gente já percebe a diferença, tá? É bem acentuada. O líder era Luiz Carlos Prestes e tinha influência stalinista do Stalin, Joseph Stalin, líder comunista da Rússia. Quais eram as características que esse movimento tinha? Estatização das empresas, tornar as empresas públicas, particulares, em empresas públicas, é confiscar tudo para o governo. Reforma agrária, distribuição de terra para a população, suspensão da dívida externa, na verdade era dar o calote mesmo, era não pagar a dívida externa. E o lema, pão, terra e liberdade. Só que essa liberdade vigiada, né, dentro dos parâmetros da Aliança Nacional Libertadora. Você tem liberdade desde que você ande nas regras da ANL. Pão e terra são sinônimos aí desse comunismo nessa época, né? Que todos tivessem o que comer e tivessem onde morar, terras para plantar, para cultivar, que essas terras fossem confiscadas e repartidas pelo governo para a população. Oposição ao governo Vargas. Em 1935, Vargas dissolve a Aliança Nacional Libertadora, né? Destitui. Eles vão criar uma intentona comunista, uma passeata, e vai haver perseguição a políticos, principalmente do Partido Comunista Brasileiro. Esse Partido Comunista Brasileiro, aliás, o Partido Comunista do Brasil, ele vai perder os seus direitos políticos por um longo período. Ele vai deixar de poder participar das eleições que o Brasil
vai promover na sequência, por conta dessa perseguição do Getúlio Vargas. Nós temos um Interpretando Documentos e tem um texto aí da Olga Benário Prestes, do Luiz Carlos Prestes, líderes, né, o Luiz Carlos Prestes, líder do movimento da Aliança Nacional Libertadora, e a Olga Benário, sua esposa. Existe um filme chamado Olga, um filme brasileiro, muito bom, chegou a concorrer, a ser indicado até ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou vários prêmios internacionais de crítica. É um filme bastante interessante que conta esse período e que, se alguém tiver interesse, vale a pena assistir, tá? Mostra a forma como ela foi tratada na prisão. Mesmo grávida, foi presa e mandada para a Alemanha nazista e sofreu lá todas as torturas do nazismo da época. É um filme bastante assim chocante, mas que retrata muito bem esse período histórico. Vocês vão ler esse texto e em seguida vão responder as questões que está na página 14. Agora nós vamos para o governo ditatorial ou Estado Novo. Então o que o Getúlio fez? Relembrando, ele em 37 deveria convocar uma nova eleição para que o novo presidente assumisse em 1938. Só que antes que isso acontecesse, ele dá o golpe e toma o poder e passa a ser agora um presidente ditatorial, passa a ser um ditador. De acordo com a Constituição de 34, deveriam ocorrer eleições livres e diretas para presidente da República em 38. Por conta disso, a movimentação e o debate em torno da sucessão presidencial tomaram conta do país a partir de 36. Armando de Salles Oliveira foi lançado candidato pelo Partido Constitucionalista, o PC, e Plínio Salgado pela Ação Integralista Brasileira. Aquele Plínio Salgado do Anauê, do Sigma. O candidato oficial apoiado por Getúlio Vargas era o paraibano José Américo de Almeida. Contudo, um conjunto de medidas repressivas e de estratégias políticas foi organizado por Vargas e militares e a ele aliados, com o intuito de desestabilizar o processo eleitoral. Então, o Vargas, na verdade, já estava tramando o golpe. Lançou um candidato, mas na verdade era apenas para dar tempo para que ele pudesse fortalecer o golpe. Uma dessas medidas foi a decretação do estado de guerra em março de 1936, sob a alegação do combate ao comunismo. Então tudo era visto como comunismo. Tudo era visto como ação comunista e que o Brasil estava prestes a cair nas garras do comunismo e que o único capaz, suficiente de livrar o Brasil das garras do comunismo era ele quem? Getúlio Dornelles Vargas. Ele se achava o super homem da época para governar o Brasil. Só ele tinha poder. Então ele vai espalhar pelo Brasil essa ideia comunista. E criou em cima do comunismo uma série de inverdades. Comunista rouba criancinha, comunista toma as terras das pessoas, comunista toma a casa das pessoas, enfim. Ele espalhou uma série de fake news na época, né? Vamos lá. Violentas perseguições e repressões aos partidos de oposição caracterizavam o esforço de Vargas para permanecer no poder.
O debate político foi gradativamente esvaziado, o que também foi fomentado pelas prisões e perseguições políticas. Um documento denominado Plano Cohen, que supostamente previa ações para a realização de uma revolução comunista, serviu de pretexto para o golpe concluído em 10 de novembro de 1937. Nesse dia, Getúlio Vargas anunciou pelo rádio a instituição do Estado Novo. No YouTube a gente encontra essa narração do Vargas, esse pronunciamento do Getúlio Vargas à nação. Também é uma sugestão, vale a pena fazer uma pesquisa e ouvir esse pronunciamento do Vargas. O Estado Novo. A Constituição de 34 estabelecia um governo democrático, entretanto, com as medidas autoritárias e centralização do poder adotados por Vargas, foi preciso elaborar uma nova Constituição. Então agora nós vamos ter uma Constituição que não vai ser mais da forma como deveria ser. Vai ser uma Constituição feita de forma elaborada pelo Vargas de acordo com as suas ideias. Vamos aos slides. Em 1936, Vargas decretou um estado de guerra em decorrência da ameaça comunista e desestabilizou o processo eleitoral. Em 1937, o Plano Cohen, suposto plano de revolução comunista, serviu de pretexto para o golpe. Em 10 de novembro, Getúlio Vargas anunciou a instituição do Estado Novo e a Constituição Polaca, baseada na Constituição autoritária da Polônia. Mais uma vez, meus queridos alunos, o que nós vamos perceber? Nada no Brasil se cria, tudo se copia. Não havia uma Constituição pronta, o que eles fizeram? Eles importaram uma Constituição. Pegaram a Constituição da Polônia, chamada de Constituição Polaca, e simplesmente traduziram para o português, mudaram algumas regras e colocaram em vigor. Então, foi um plano de ação imediato que o governo do Vargas encontrou para poder governar o Brasil durante o período ditatorial. Esse novo documento foi redigido pelo jurista Francisco Campos em 1937. Veja bem, uma Constituição escrita por uma única pessoa, transcrita na verdade, Em virtude de a elaboração ter sido baseada na Constituição da Polônia, a nova Constituição brasileira ficou conhecida como Polaca. A Constituição de 1937 tinha um caráter autoritário, com sérias restrições a liberdades individuais. Conheça algumas características desse documento. Então, a gente tem aqui na página 15 um quadro mostrando essas características. E aqui na arte do slide a gente também tem algumas dessas características. Caráter autoritário e perda das liberdades individuais. Então, o governo era totalmente autoritário, ditatorial, e a população, de modo geral, isso incluía os governantes, perdiam as suas liberdades individuais. Eleições indiretas para presidente. O povo não elege mais o presidente da República. Quem elege é o Congresso. Mandato presidencial de 6 anos. Hoje o nosso mandato presidencial é de 4 anos. O Vargas já colocou 6, que é para se garantir. Intervenção do governo federal nos governos. Intervenção do governo federal nos governos estaduais e municipais. Então, nomeando governantes para os estados e até os principais municípios do país. Instituição da pena de morte. Embora ela não tenha sido praticada com tanta ênfase, mas o Brasil já teve pena de morte na sua Constituição. Exclusão dos direitos trabalhistas, como o direito à greve. Então,
os trabalhadores mantinham lá os seus direitos que o próprio Getúlio Vargas tinha trazido quando assumiu o governo em 1930, mas uma dos direitos que ele tirou foi a de greve. Então, você pode reivindicar, mas você não pode fazer greve. Os grevistas seriam severamente punidos. Durante o Estado Novo, foi instituído um governo federal centralizador e autoritário, de tendência totalitária, na linha do nazifascismo europeu. Aí na página 15 a gente tem uma foto do Vargas fazendo um pronunciamento na rádio, e um quadrinho, uma arte com as características da Constituição de 37, que vale a pena vocês darem uma olhada nela novamente. Ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O Getúlio Vargas, assim como o Hitler, que também tinha o seu departamento de propaganda, o Getúlio Vargas também era fascinado por essa propaganda política. Essa ideia de os livros didáticos, principalmente os livros didáticos que o governo entrega nas escolas públicas, trazer na contracapa do livro, o hino nacional brasileiro, é uma ideia criada pelo Getúlio Vargas. Os cadernos que eram confeccionados na época, utilizados nas escolas pelos alunos, também tinham na contracapa o hino nacional brasileiro, ou até fotos e mensagens do Getúlio Vargas. Então ele era uma pessoa que se auto-idolatrava, ele gostava de se aparecer, ele era gostava de fazer propaganda própria. Então ele vai criar um departamento específico para isso, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 39, cujos objetivos eram propagar e divulgar a imagem oficial do presidente, estimular o nacionalismo, difundir as realizações sociais e ocultar a repressão do regime ditatorial. Esse departamento de imprensa e propaganda a gente traduz hoje para nada mais nada menos do que o Diário Oficial, né? Que é um documento, um veículo de comunicação, antes impresso, hoje ele é virtual. O governo federal tem o Diário Oficial da União, os estados têm o Diário Oficial do Estado, e os municípios têm as suas também tem o seu departamento de divulgação das suas leis que são criadas pelo município, os decretos da prefeitura, que são os semanários, né? A prefeitura de Itapetininga, por exemplo, tem o semanário, que é equivalente ao diário oficial do município. Antigamente, alguns anos atrás, quando não tinha ainda a internet, não tinha todos os veículos de comunicação que a gente tem hoje, a prefeitura pagava por jornal. Eu lembro que na época o jornal A Folha de Itapetininga publicava os atos da prefeitura municipal para que tornasse-se público as leis e os decretos do município, também da Câmara dos Vereadores. Hoje a gente tem o portal do município, né? Cada município tem um portal oficial ligado ao governo do estado, e nesse portal tem um link onde você encontra todos os decretos e legislações que são criadas pelo município e pela Câmara dos Vereadores, tá? Então isso é herança do nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas, que deve estar revirando no túmulo nesse momento. No final da página 15, vocês vão encontrar uma pesquisa para fazer
a respeito. Você sabe quais foram os benefícios sociais concedidos aos trabalhadores durante o governo Vargas? Aí você vai fazer uma pesquisa simples, poucas linhas, mais para o conhecimento, e vão postar lá na plataforma da sala de aula do Google, tá bom? Para finalizar, nós vamos falar da cultura e sociedade nas décadas de 30 e 40. Eu vou encerrar esse bloco de vídeo e vou começar outro, porque senão eu vou ter que interromper na metade.